O terremoto de Valdívia ocorreu em 22 de maio de 1960, na cidade de Valdívia, localizada no sul do Chile. Ele é considerado o terremoto mais poderoso já registrado na história moderna, atingindo uma magnitude impressionante de 9,5 na escala Richter. A magnitude é uma medida que indica a energia liberada durante um terremoto, e a escala Richter é usada para classificar a intensidade dos abalos sísmicos. Esse terremoto foi resultado de uma interação de placas tectônicas na região conhecida como zona de subducção, onde a placa de Nazca está sendo empurrada sob a placa sul-americana. Essa convergência das placas tectônicas ao longo de milhões de anos criou uma grande tensão nas rochas, que foi liberada em um evento sísmico devastador. O terremoto de Valdívia durou cerca de 10 minutos e desencadeou uma série de tsunamis ao longo da costa do Pacífico Sul, afetando áreas desde o Chile até o Havaí, Japão e Filipinas. Esses tsunamis causaram ainda mais destruição e perda de vidas. Os danos causados pelo terremoto de Valdívia foram catastróficos. A cidade de Valdívia foi completamente devastada, e muitas outras comunidades próximas também foram gravemente afetadas. Estima-se que mais de 1.000 pessoas perderam suas vidas como resultado direto do terremoto e dos tsunamis. Além disso, o terremoto provocou deslizamentos de terra, mudanças na geografia local e danos generalizados em infraestruturas, como estradas, pontes e edifícios. Sua magnitude foi tão extrema que até mesmo regiões distantes do epicentro sentiram os efeitos dos tremores. O terremoto de Valdívia também teve impacto global na ciência e no estudo dos terremotos. Ele trouxe avanços significativos no entendimento das forças tectônicas e geológicas que moldam nosso planeta. Os sismólogos e cientistas têm usado esse evento histórico para aprimorar os sistemas de monitoramento sísmico e previsão de terremotos. O terremoto de Valdívia, Chile, é um marco na história dos terremotos e nos lembra da imensa força da natureza e da importância de estarmos preparados para lidar com eventos sísmicos. O estudo desse terremoto nos ajuda a entender melhor os processos geológicos da Terra e a desenvolver medidas de mitigação de danos em áreas propensas a terremotos. O grande terremoto de Toku ocorreu em 11 de março de 2011, na região nordeste do Japão, e é considerado um dos terremotos mais devastadores já registrados. Ele atingiu uma magnitude de 9,0 na escala Richter, tornando-se um dos terremotos mais poderosos da história. Esse terremoto foi gerado pela subducção da placa do Pacífico sob a placa norte-americana, na região conhecida como Fossa do Japão. A subducção é um processo em que uma placa tectônica é empurrada sob outra, criando tensões que, eventualmente, resultam em um terremoto. O grande terremoto de Toku desencadeou um poderoso tsunami que atingiu a costa nordeste do Japão, causando uma destruição massiva. As ondas do tsunami chegaram a atingir alturas de até 40 metros em alguns locais, inundando cidades e vilarejos costeiros e levando à perda de milhares de vidas e destruição generalizada. Além disso, o terremoto causou danos significativos em instalações nucleares, incluindo a usina nuclear de Fukushima Daiichi. O tsunami inundou a usina e danificou seus sistemas de resfriamento, levando a um acidente nuclear que resultou em vazamentos radioativos e a liberação de material radioativo para o meio ambiente. Os impactos do grande terremoto de Toku foram sentidos não apenas no Japão, mas também em escala global. Houve consequências econômicas e sociais significativas, com muitas comunidades tendo que se reconstruir e se recuperar após a catástrofe. Esse terremoto também trouxe importantes lições sobre preparação e resposta a desastres naturais. O Japão é conhecido por sua eficiência na gestão de situações de emergência e por seus avançados sistemas de alerta de terremotos e tsunamis, que desempenharam um papel crucial na minimização de danos. O grande terremoto de Toku também serviu como um lembrete da importância de desenvolver tecnologias de energia seguras e resilientes.
O acidente nuclear em Fukushima levou a uma revisão global dos padrões de segurança em usinas nucleares e ao fortalecimento dos protocolos de emergência. O grande terremoto de Toku, Japão, foi uma tragédia de proporções gigantescas que teve um impacto profundo no país e no mundo. Ele nos ensina a importância de estarmos preparados para lidar com desastres naturais, a valorizar a segurança em instalações críticas e a trabalhar em conjunto para proteger a vida e o meio ambiente. O terremoto de Tanshan ocorreu na China em 28 de julho de 1976 e é considerado um dos terremotos mais mortais da história. Com uma magnitude estimada de 7,5 a 8,0 na escala Richter, o tremor foi devastador para a cidade de Tanshan, localizada na província de Hebei, nordeste da China. As consequências do terremoto foram imensas. Estima-se que entre 240 mil e 650 mil pessoas perderam suas vidas, tornando um dos desastres naturais mais mortais já registrados. Além disso, mais de 160 mil pessoas ficaram gravemente feridas e milhares de edifícios foram completamente destruídos. O terremoto de Tanshan foi resultado da colisão entre as placas tectônicas da Eurásia e do Pacífico, uma região conhecida como Cinturão de Fogo do Pacífico. Nesse local, as placas se movem constantemente, gerando tensões que, eventualmente, resultam em terremotos. O impacto do terremoto de Tanshan foi ampliado pela falta de preparação para desastres naturais na região. Na época, a China ainda estava se recuperando da Revolução Cultural e as estruturas de resposta a emergências não estavam adequadamente desenvolvidas. O governo chinês enfrentou desafios significativos para prestar assistência às vítimas e fornecer socorro às áreas afetadas. Com a infraestrutura devastada, a chegada de ajuda e a evacuação de sobreviventes foram dificultadas. Após o terremoto, houve um grande esforço de reconstrução em Tanshan e nas áreas vizinhas. A cidade foi reconstruída com novos padrões de segurança e design de edifícios, levando em conta a resistência sísmica. O terremoto de Tanshan também serviu como um alerta para a importância da prevenção e preparação para desastres naturais. A China reforçou suas medidas de resposta a terremotos e estabeleceu sistemas de alerta precoce em todo o país para ajudar a minimizar danos futuros. Além disso, o desastre levou a uma conscientização global sobre a necessidade de fortalecer a preparação para terremotos em todas as regiões propensas a atividades sísmicas. O terremoto de Tanshan, China, foi uma das maiores catástrofes da história, resultando em uma perda imensa de vidas e devastação para a cidade de Tanshan. Ele destaca a importância de medidas preventivas e aprimoramento de sistemas de alerta para enfrentar os desafios trazidos pelos terremotos. O Grande Terremoto do Japão de 2011, também conhecido como Terremoto Toku, foi um dos terremotos mais poderosos e devastadores já registrados. Aconteceu em 11 de março de 2011, ao largo da costa nordeste do Japão, na região de Toku, e teve uma magnitude de 9,0 na escala Richter. O terremoto desencadeou um tsunami colossal que atingiu a costa japonesa, causando estragos significativos. O tsunami chegou a atingir alturas de até 40 metros em algumas áreas, inundando cidades litorâneas e causando danos generalizados. Os efeitos do terremoto e do tsunami foram devastadores. Mais de 15 mil pessoas perderam suas vidas e milhares ficaram feridas. Muitas comunidades costeiras foram completamente destruídas, com infraestruturas críticas como hospitais, escolas e estradas sendo arrasadas. Além disso, a região foi atingida pelo colapso de usinas nucleares em Fukushima, desencadeando um dos piores desastres nucleares da história. As usinas sofreram danos em seus sistemas de resfriamento após o tsunami, levando a vazamentos radioativos e evacuações em massa de áreas próximas. O terremoto de 2011 teve repercussões globais, afetando cadeias de fornecimento, economia e relações internacionais.
o Japão enfrentou desafios enormes na reconstrução e recuperação, mas também demonstrou resiliência e capacidade de resposta impressionantes. Após o desastre, o Japão revisou seus protocolos de preparação para terremotos e aprimorou seus sistemas de alerta precoce. Também implementou medidas de segurança mais rigorosas em suas usinas nucleares para evitar futuros acidentes. O grande terremoto do Japão de 2011 serviu como um lembrete da importância de se estar preparado para desastres naturais e da necessidade de investir em infraestrutura resiliente. Ele também destacou a necessidade de cooperação internacional em face de crises globais. Os terremotos são fenômenos naturais poderosos que ocorrem quando ocorre uma liberação repentina de energia acumulada nas falhas geológicas da crosta terrestre. Essa liberação de energia causa vibrações e movimentos das rochas, gerando as ondas sísmicas que sentimos como tremores. Um dos efeitos mais interessantes dos terremotos é a sua contribuição para o surgimento de montanhas. Nas regiões onde as placas tectônicas colidem, ocorre um fenômeno chamado convergência, em que uma placa é empurrada sob a outra. Esse processo é conhecido como subducção e é um dos principais motores da formação das montanhas. Quando uma placa é empurrada para baixo da outra, ela afunda na astenosfera, uma camada semifluida abaixo da crosta. Essa placa subductada derrete parcialmente devido à alta pressão e temperaturas encontradas nessa região, formando o magma. O magma, por ser menos denso que o material ao seu redor, começa a ascender em direção à superfície. À medida que se aproxima da crosta terrestre, o magma encontra rochas mais frias e rígidas, o que faz com que ele se solidifique e forme grandes corpos rochosos chamados plutons. Esses plutons, com o tempo, emergem para a superfície através da erosão e da atividade tectônica, formando grandes cadeias de montanhas. Um exemplo clássico desse processo é a formação dos Himalaias, a cadeia de montanhas mais alta do mundo, resultado da colisão entre as placas tectônicas da Índia e da Eurásia. Além disso, os terremotos também podem causar movimentos verticais na crosta terrestre, elevando algumas áreas e rebaixando outras. Essa atividade tectônica contínua ao longo do tempo contribui para a formação e modificação das paisagens em nosso planeta. É importante ressaltar que o processo de formação de montanhas é muito lento e ocorre ao longo de milhões de anos. No entanto, os terremotos são eventos importantes que impulsionam esse processo, moldando a topografia da Terra e criando algumas das características mais espetaculares do nosso planeta. E aí, gostou do vídeo? Então deixe seu like e até a próxima!